Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Ouvintes, Deus não exige do homem mais do que aquilo que Ele deu para o homem. E antes de exigir do homem qualquer coisa, Ele dá aquela coisa para o homem. Só existe uma coisa que Deus não dá. Este não é um dom. Isto é uma vitória. É o caráter. Caráter não é dom carismático. Caráter não é dom do Espírito Santo. Caráter é o resultado de uma luta, é uma vitória. Vitória sobre as concupiscências da carne. Mas de todas as formas, quem dá é Deus. A força, o desejo de lutar. E então você clama a Ele. Se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça a minha coragem. Então Ele te dá a coragem para lutar. E assim alcançar caráter. Mas não é um caráter em relação à sociedade, ao sistema religioso do dia, que coa mosquito e engole camelo. Não é um caráter em relação à política. Não é um caráter em relação à religião formal do homem. Mas sim em relação a Deus. O caráter é a perfeição, porquanto ele traz a vitória, ele carrega, estampa a vitória na grande guerra. Não importa quantas cicatrizes você tenha, quantos defeitos você tenha, desde que aquilo tenha sido conseguido no campo de batalha. É claro que quem luta, quem guerreia, não está livre das cicatrizes, das manchas, das queimaduras, e aparentemente não carrega um semblante brilhante. Então o caráter é relativo, relativo a Deus. É como aquele homem, aquele soldado que vinha todo troncho, mancando, todo cheio de cicatrizes, desfilando com altas patentes polidas. E César perguntou para ele: onde você adquiriu essas marcas, essas cicatrizes? Ele disse: foi no campo de batalha. Então o rei disse: assenta-te ao meu lado. Na verdade, todos nós carregamos marcas do mundo, marcas do pecado, cicatrizes da guerra. Isto não é o que nos condena. Não é um sinalzinho na ponta do dedo liso, cortado numa lata de sardinha, que nos trará este caráter. Heróis que estragam a mão abrindo uma lata de sardinha para comer um bom sanduíche com as pernas de botas polidas por cima de uma escrivania. Não é este o homem de caráter. Caráter tem aquele que luta. Agora Deus, conhecendo a estrutura do homem, Ele não exige mais do homem do que aquilo que Ele lhe deu. E quem criou a lei da relatividade foi o próprio Deus. A quem mais é dado, mais é exigido. Quando descobriram a lei da relatividade, ela já estava na Bíblia. A quem mais é dado, mais é exigido, disse Jesus. Então vem a questão da estrutura. A estrutura é um conjunto das partes de uma construção que se destinam a resistir às cargas. E como conhecedor da estrutura do homem e da mulher, Deus distribuiu cargas para o homem e cargas para a mulher.
Ora, a mulher está constituída de certos sacrifícios que o homem não tem que enfrentá-los. Existe a sentença para o homem, a sentença para a mulher, a sentença para a serpente. E na Bíblia Sagrada, Deus diz que deve haver vestes para homens e vestes para a mulher. Na Bíblia Sagrada, diz que o homem deve ter o cabelo cortado, porque se ele o deixa crescer, ele desonra a Cristo, enquanto que a mulher deve ter o cabelo crescido, para assim honrar a sua cabeça, que é o marido. A Bíblia diz, mas ela tem intérpretes, amontoado por aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, amontoaram doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências. Então aí vemos um mundo gemendo, porque a sua estrutura não suporta o peso que está sobre ela. Estão corcundas. O homem arcando carga de mulher, e um meio termo para lá e um meio termo para cá. Uma mulher, filha de Abraão, estava andando encurvada porque havia uma sobrecarga nela. Na sua espinha, Jesus a libertou e ela se pôs ereta. Agora a posição do homem é como cabeça e a posição da mulher é como corpo. Isso está escrito na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, e em muitas outras referências. E fugir dessa posição é ser fugitivo. E qual é o fugitivo que tem paz? O fugitivo tem que viver escondido, escondido de Deus. Se Adão procurou se esconder de Deus com sua mulher Eva, ora, e o homem de hoje não está procurando se esconder de Deus? Ele fabricou um bezerro de ouro para si. Ele fabricou um Deus para si, um Deus moderno, um Deus para frente, um Deus compreensivo, entre aspas. Um Deus como que manufaturado pelas condições sociais do século, mas Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está em algum lugar com o profeta. Quando eles estavam fazendo isto lá embaixo, Deus estava com Moisés ali em alguma parte, trovejando ali. O homem tem fugido de sua posição, por isso a mulher se foi também. Agora, quem quer estar na verdadeira posição? Você quer? 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 9. Vê se você não vai arranjar um intérprete, um intelectual para interpretar isso para você. Quando você recebe uma carta de seu pai, uma carta de seu irmão, uma carta de seu marido, você vai procurar alguém para interpretá-la? Teria alguém mais adequado para interpretar uma carta, senão aquele a quem ela foi destinada? Se a carta de São Paulo foi destinada a você, você é intérprete dela. 1 Timóteo capítulo 2 está claramente interpretada a quem ela foi endereçada. Atos 2:38 está interpretado a quem ele foi endereçado. Você não tem que buscar ninguém para interpretar uma carta que é sua. Pelo contrário, se há algum código ali, é você quem entende. É só para você entender. Como Jesus Cristo, o homem, conhece a estrutura de sua mulher, a mulher conhece a estrutura do marido. Então Jesus Cristo conhece a estrutura da igreja. Ele conhece a estrutura do coração. O coração não tem estrutura para carregar ódio, crime, mentira, vício, adultério, caprichos, maledicências, compreensões, incompreensões, contendas, suspeitas. Não. O coração não tem estrutura para carregar
credos, dogmas, ismos. Ele não tem, ele sofre. O coração foi criado para carregar amor, paz, longanimidade, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Nenhum homem morre de infarto cardíaco por ser temperante, por ser paciente, por sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo. O homem morre por causa do nervosismo, é por causa do ódio, é por causa do crime, é por causa da mentira, é por causa do vício, é por causa do adultério, é por causa dos caprichos, é por causa das suspeitas, é por causa da falta de confiança, é por causa das incompreensões. O homem não conhece a sua própria estrutura, por isso joga alcatrão, nicotina em cima, o álcool em cima, o sexo de uma maneira pervertida. Depois ficamos apelando. Você entende? O câncer é simplesmente uma dor de dente em relação ao que há de vir, como pestes do Apocalipse. AIDS, isso é simplesmente um telegramazinho. E já está deixando em pânico? Onde está o Deus desse século? É o dinheiro, é a mulher, é o sexo, é o futebol, é o ídolo, é o cantor, é a cantora, é Hollywood. Então recorra a eles. Agora Deus, conhecendo a estrutura do homem, deu carga para o homem, deu posição para o homem. Conhecendo a estrutura da mulher, deu carga de mulher para mulher. Posição de mulher para mulher, vaso de honra, vaso mais fraco. Mas ele espera que você entenda isto. E ele, antes de pedir a Isaque a Abraão, ele deu Isaque para Abraão. Antes de pedir fé a você, ele te dá essa fé. Ele te dá essa virtude, ele te dá esse conhecimento, ele te dá essa temperança, essa paciência, essa piedade, esse amor fraternal. Você não pode dar o melhor para ele, porque o melhor é aquilo que ele te dá, é sua própria posição, é aquilo que você é, aquilo que você deve ser. Dá o teu melhor para o mestre. A estrutura da viúva, lá no tempo de Elias, era o quê? Era o mesmo calibre de Elias. Ela não havia se dobrado à iniquidade através das circunstâncias. Ela estava morrendo, mas não se dobrou. Ela era uma viúva nova, mas permaneceu no seu posto, comendo azeite e farinha, embora aquilo estivesse se acabando. Isso quer dizer o Espírito Santo em Cristo. Até que Elias bateu na sua porta. A estrutura dela estava reduzida simplesmente em um monte de ossos e peles e um pouquinho de azeite e farinha, mas foi o suficiente para ser multiplicado. Veja a estrutura do rapazinho que tinha ali 5 peixes e 2 pães. Estava reduzido a isto. Os homens não tinham nada mais. Os homens não têm nada mais. Mas tem alguém que está reduzido, sim. Há um pouco de azeite, há um pouco de farinha, há uma mensagem da hora, há uma mensagem que Deus vai multiplicar e transformar. E alimentar o seu povo em todas e quaisquer circunstâncias, desde que você esteja, pelo menos, reconhecendo que não és nada, que és pó. Porque Deus sabe que você é pó. Deus conhece a sua estrutura. Deus conhece, sabe que o homem é pó. Mas o homem pensa que é flor. Mas flor que de manhã está exalando perfume, está bonita e de tarde está seca. Saiba o que você é, porque Deus sabe muito mais. Saiba que você é uma filha de Deus, um filho de Deus, que veio para ser batizado em seu nome, crer na sua mensagem,
Deus conhece a estrutura desta era, por isso te enviou uma mensagem de acordo com essa estrutura. Dá teu melhor para o Mestre. É aquilo que ele te dá, fé em sua mensagem. Dá teu melhor para o Mestre, a tua força e valor. Põe o vigor de tua alma às ordens do teu Senhor. Cristo Jesus deu exemplo de fortaleza e vigor. Dá-lhe teu zelo dobrado. Não tentes fazer nada para Deus, simplesmente dê aquilo que Deus te deu. Simplesmente ofereça aquilo que Deus proveu para você. E isto é o bastante para você ter paz, saúde, confiança, tranquilidade de espírito, certeza, em nome de Jesus Cristo. E isto é a bênção que você esperava, em nome de Jesus.